Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui celebrando ao Senhor com vocês. Quero agradecer ao pastor Maurício, ao pastor Elinho, por permitir, eu estar aqui nessa noite, compartilhando, a palavra do Senhor. Eu trago um abraço da minha primeira igreja, que é a minha família, A minha família já é uma congregação, São 6 filhos, 2 genros, uma nora, 2 netos, Então aí, quando a gente chega num lugar assim, já é uma congregação, Uma igreja sendo plantada ali, e é bom demais poder servir ao Senhor e agradecer ao Senhor por nossa casa. E eu trago um abraço da primeira igreja batista em Heliópolis, que fica ali em Belfor Roxo, terra boa, Terra boa, terra quente, mas bom demais, é um prazer, irmãos, estar com os irmãos aqui nessa noite, compartilhando sobre esse tema que é Somos a Resposta. Nós somos a resposta desse mundo. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, nesse tempo tão desafiador que nós vivemos. Um tempo que aqui no Brasil é muito fácil de pregar a palavra de Deus. Nós temos a liberdade, de sair pelas ruas, de sair pelas casas, pelas praças, às vezes uma dificuldade aqui, outra acolá, Essa semana, ali, o bairro da Urca, aqui tão pertinho da gente, Pelo projeto do bairro ali, só existe uma calçada em todo o bairro, onde você pode plantar uma igreja. E ali, graças ao Senhor, temos ali uma igreja plantada naquele lugar, alcançando as pessoas daquele lugar ali. E essa semana a gente teve a oportunidade de comprar uma propriedade, Então a gente vai sair do aluguel para uma casa ali, e glórias ao Senhor por isso. Mais uma agência do reino, alcançando pessoas ali. E como é bom a gente ver isso acontecendo na nossa nação, ou às vezes numa comunidade ribeirinha, Eu viajo um pouco ali a gente vai até Manaus, depois entra num barco, fica 60 horas dentro do barco, para poder chegar a algumas das 55 mil comunidades ribeirinhas que tem em toda a Amazônia, e ali então plantar ali uma frente missionária, e ali deixar, um dia desse chegando numa comunidade, tinha lá, a comunidade toda tinha um sistema de rádio. E aí o líder disse: pastor, o senhor tem a Bíblia em áudio? Eu falei: claro que eu tenho. Então a gente vai colocar aqui para que toda a comunidade ouça, E a gente tem um aparelho que ele pode ser ligado na energia elétrica, ele usa também pilha, e ele tem uma captação de energia solar. Então e tem uma manivela. Então, bom, se não tem sol, se não tem energia, a gente vai na manivela, e ali ele vai compartilhando a palavra de Deus. E a comunidade inteira começou a ouvir o Evangelho de João no áudio ali, e o povo chegando, pregando, visitando, as casas e pregando o Evangelho ali. Porque não importa se é uma grande cidade, se é uma cidade remota, as pessoas vivem um tempo que elas precisam de um sentido para a sua vida. A gente vive um grande paradoxo, a gente está conectado com o mundo inteiro, e ao mesmo tempo, muitas pessoas vivendo solidão. Elas têm milhares de seguidores e amigos nas redes sociais, mas vivem sozinhos. Eu estava em Lima, em março a gente fez o Esperança Lima, que foi na cidade, ali no Peru, e o Estádio Nacional lotado, 53 mil pessoas em cada noite ali. Ficaram 3 mil do lado de fora. E no meio daquela multidão, pessoas que vieram à frente na hora do apelo, dizendo: eu vivo sozinha, eu não tenho um amigo. E a gente vive isso, pessoas que estão no meio da multidão e ao mesmo tempo vivendo solitárias. Pessoas vivendo cheias de perguntas, muitas questões da sua vida. A gente vive um tempo de relativismo moral. A palavra de Deus virou um negócio relativo para muitas pessoas. Para muitas ela virou um livro ultrapassado. Mas como dizia o pastor Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Porque tudo que nós precisamos aprender está aqui na palavra de Deus. Ela é a palavra viva, eficaz, inerrante, infalível, Essa palavra de Deus é o manual para eu e para mim e para você, Nós devemos viver dessa forma, viver praticando a palavra de Deus. E nós somos chamados para ser a resposta dessa sociedade agora, vivendo numa confusão de valores, vivendo numa confusão de relacionamentos, vivendo num vazio muito grande, numa superficialidade incrível hoje em dia. À medida em que você tem muito mais informação, menos você mergulha nelas. E assim as pessoas acham que sabem muitas coisas, mas na verdade elas estão vivendo perdidas, sem nenhuma referência. É uma confusão que a gente vive no nosso tempo de hoje. Nunca se falou tanto de liberdade
e nunca as pessoas foram tão escravizadas pelas trevas. Às vezes elas nem percebem isso, elas nem percebem que estão vivendo numa dependência muito grande, e aí quando elas experimentam a verdadeira liberdade no Senhor Jesus, aí elas descobrem que realmente a vida tem um sentido, e não era aquele sentido do passado, é a novidade de vida que o Senhor Jesus nos dá. Nunca houve tanto acesso a tanta informação e tão pouca verdade. A verdade da palavra de Deus muitas vezes diluída no meio de tantas mentiras veiculadas de todas as formas por aí. Mas há uma resposta, e Deus ele olha para o seu povo e diz: vocês são a resposta. Por isso eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Mateus, ali no capítulo 3, o Senhor Jesus em pleno sermão do monte, ele faz uma declaração muito importante para aqueles que são resposta para esse mundo. Ele faz essa declaração para mim e para você, sobre nós, não é? E quando nós lemos então Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia, Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Espírito Santo, o Senhor está aqui nesse lugar, que o Senhor nos mova, para que cada um aqui seja uma resposta para esse tempo, uma resposta de amor, de esperança, de liberdade, de vida e vida abundante, Senhor. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se nós vivemos essa realidade que eu falei aqui, desse mundo desse jeito, Deus ele tem uma resposta. E essa resposta, ela chega às pessoas através da minha vida e da sua vida. O Senhor, ele não aponta para estruturas, ele aponta para nós, para pessoas e diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o céu da terra. Porque Deus, ele está olhando todo o problema do mundo. Ele é o Deus onisciente, nós cremos nisso, né? Os atributos do Senhor, Ele é Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra que nós pensamos e nem falamos, Deus conhece. Ele conhece o que está no coração, Ele conhece o sofrimento do ser humano. Ele é Deus onipotente, nenhuma luta, e a gente cantou aqui, nenhum gigante pode superar o poder do nosso Deus. Ele é esse Deus onipotente, e Ele é esse Deus onipresente, onde Ele está, onde Ele quer estar, Ele está conosco por onde formos, ali nos protegendo, nos ungindo, nos usando. Esse é o nosso Deus. E esse Deus, ele olha para mim e para você e diz assim: eu já conheço toda a dor do mundo, e são vocês que vão chegar a esse mundo, vocês que vão ser a resposta, vocês inspirados pelo meu Espírito, dirigidos pelo meu Espírito, levarão esperança, levarão paz que excede todo entendimento, levarão amor, levarão graça, levarão consolo, levarão proteção, levarão acolhimento. As pessoas do nosso tempo estão carentes de acolhimento, de um abraço, um simples abraço. No carnaval a gente estava evangelizando lá em Belfor Roxo, o negócio lá fica animado, né? Mas quando a gente chegou no carnaval, e aí o guardador dos carros na rua virou e disse assim: e deu ruim para o diabo, os crentes chegaram. Porque há 9 anos a gente faz isso no carnaval. E aí ele disse: pastor, vocês chegaram, deu ruim para o diabo, aleluia, irmãos. E a gente entrou no meio daquele barulho todo, e o samba parou, o DJ parou o samba, para a gente pregar o evangelho. E as pessoas começaram a aceitar Jesus no meio do samba. Na terceira noite, enquanto eu estava falando, o tecladista que estava lá no samba começou a tocar consagração. Aí eu olhei para trás, era ali o tecladista tocando ao Rei dos Reis consagra. Eu falei: o que está acontecendo? Depois, quando a gente foi ver, era um ministro de música afastado da igreja há 10 anos. E aí ele vira e diz assim: pastor, eu vim aqui tocar no carnaval, eu nunca imaginei que uma igreja ia estar aqui no meio do vucu-vucu, aqui pregando o evangelho. Eu falei: sabe por que a gente está aqui? Por gente como você, amigo. Olha o que o diabo fez contigo. Deus te deu o dom da música, o dom da adoração.
Deus te colocou no altar, o diabo te tirou de altar e te colocou aqui nessa lama. Mas a gente está aqui para dizer, tem vida para você. Naquela noite, ele se reconciliou com Jesus, voltou para o Senhor. E ele voltou, e na quarta-feira, no encerramento da escola Dentro e Fora, né, que é essa escola que a gente faz, dentro durante o dia treinando a galera, fora à noite evangelizando, e aí ele estava lá, e se reconciliou com o Senhor, para a glória do Senhor, porque estava ali no meio do povo todo, sozinho, sem sentido na sua vida. As pessoas estão procurando por sentido, elas estão procurando por um significado, e o mundo cheio de perguntas encontra as respostas através da minha vida e da sua vida, porque o Senhor quer nos usar como instrumentos vivos nas suas mãos, para que, então, esse mundo, a partir da Tijuca, seja transformado pelo poder de Deus. Jesus, ele está formando uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade é através do seu povo, ungido, consagrado, comprometido, entregue a Ele, dizendo, Senhor, nada mais é importante para mim, senão fazer a Tua vontade, senão cumprir o Teu chamado em cada momento. Jesus, quando Ele olha para mim, para você e diz assim, vocês são, Ele não está apenas fazendo uma declaração, Ele está ali revelando a minha e a sua identidade. Nós temos uma identidade diante do Senhor. Um pouco antes ele fala das bem-aventuranças, e ele começa a falar sobre toda a característica daqueles que são do reino de Deus, e ele então nos chama dizendo, nós somos a resposta. Nós podemos exercer uma influência abençoadora, uma influência que vai transformar a vida das pessoas. Por quê? Porque antes de sermos a resposta, o Senhor nos molda, Ele nos transforma, para depois dizer, você é. Porque sou eu que fiz você assim, eu que libertei você, eu que te dei vida abundante, eu que dei propósito para a sua vida. Assim, antes de sermos a resposta, nós temos que ser transformados pelo Senhor. Jesus estava pregando para uma galera improvável. Era multidão ali no monte, mas eram pessoas simples. Não era a elite do Império Romano. Era um povo oprimido pelo inimigo cruel do Império Romano. Não eram ali os grandes sacerdotes religiosos daquele tempo. Era o povo. Eram pessoas sem uma influência social. Mas Deus, Ele pega os improváveis e Ele transforma os improváveis em mais que vencedores. Ele nos transforma em ramos que frutificam, não por nós mesmos, mas pelo seu poder fluindo através de nós. E aí Jesus, então, depois de pregar sobre a essência, Ele diz, são vocês. Aí vocês são a resposta. Ele não tira os seus discípulos do mundo, Ele envia os seus discípulos ao mundo, dizendo, vocês carregam uma mensagem infalível, uma mensagem que nunca ficou obsoleta e jamais vai ficar. Ela é a única mensagem que transforma. E é nesse cenário de um povo que vivia oprimido, de uma corrupção espiritual enorme, coisas que a gente não conhece aqui, só lá na França, né? Toda essa imoralidade, todas as coisas, a gente olha para o lado e as famílias fragilizadas, famílias destruídas, o feminicídio aumentando cada vez mais, a vida humana ficando cada vez mais descartável, se mata por um celular velho e quebrado, e assim, a vida humana, o ser humano, ele virou nada para o próprio ser humano, e nós somos a coroa da criação, nós somos ali aquela cereja do bolo na criação do Senhor. Ele viu que tudo era bom, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou com um propósito muito grande, e em meio a tanta gente perdida, tem um povo que sabe muito bem, eu tenho uma identidade diante do Senhor. Passaram-se os séculos, e Deus continuou usando pessoas, Deus continuou usando a sua igreja, Deus continuou usando o seu povo, para que essa sociedade seja transformada. Mas para que isso aconteça, a transformação começa em mim. Deus, Ele precisa me transformar para que eu seja sal e luz, para que eu seja boa referência, porque não existe luz pública se não tiver fogo no altar privado lá da casa, se não tiver fogo naquele altar do secreto. Só dá para ter uma influência fora quando eu tenho o secreto dentro da minha casa e o Espírito Santo me edifica, me transforma, me fortalece, me purifica, me dá vitória. Deus, ele não está procurando respostas, Ele já tem as respostas, e Ele está formando as respostas, e somos nós essas respostas. Ele é o oleiro, e Ele nos molda todo o tempo, Ele nos prepara, Ele nos fortalece, Ele nos ensina. Quando a gente olha por esse texto tão conhecido, a gente aprende em primeiro lugar que nós somos sal, somos chamados para preservar, para influenciar
e dar respostas a esse mundo. Eu sei que você já sabe a utilidade do sal naquele tempo ali. E a gente vive um tempo em que o mundo está apodrecendo. Os valores estão definhando cada vez mais. Tudo é descartável. O amigo que fala alguma coisa que você não gosta de ouvir, você bloqueia. Porque assim já não é mais seu amigo, e esquece que o verdadeiro amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. É aquele amigo que chega perto e diz: mano, olha só, tu está vacilando. Você precisa mudar. Esse é o amigo. O irmão que te ama não é aquele que concorda com o seu pecado, é aquele que te chama em amor dizendo: mano, você está vacilando, você está pecando. E vamos juntos, sem julgamento, mas na exortação do amor ali. É nesse tempo que as pessoas estão buscando sentido para a sua vida, que eu e você podemos bater no peito e dizer: eu já descobri o verdadeiro sentido. E o verdadeiro sentido para a minha vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jesus. Aquele que transformou a minha vida. Aquele que me impulsiona à frente. E assim tem gente desorientada ao seu redor. É hora de você dizer: eu tenho um norte. Sabe qual é o norte? É o meu Senhor, o meu Criador, o meu Redentor. Aquele que morreu, mas ele ressuscitou. E ele não apenas ressuscitou, ele vive. E não apenas vive, ele reina. E não apenas reina, ele reinará eternamente. E um dia, aqueles transformados vão abrir os olhos e vão contemplar o Senhor no seu trono de glória ali. E os anjos ao seu redor. Imagina, eu fico imaginando essa cena. Eu não tenho pressa de contemplá-la não, pastora. Eu sei que um dia eu vou ver, então eu não tenho pressa. Se puder passar a minha senha, eu passo a minha senha. Mas ela é pessoal e intransferível. Mas eu digo: Senhor, não tenho pressa não, mas eu fico imaginando o Senhor no seu trono de glória ali. E ali a gente compondo aquele grande coro que não cansa, que não fica rouco, que vai adorar, que vai dizer: santo, 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 estará ali na eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, tem um propósito. E o propósito de Deus é usar a nossa vida como resposta para essa sociedade. Como resposta para as famílias, dizendo: há um Deus que criou a família e Ele sustenta o seu casamento, Ele sustenta o seu lar, Ele não desiste de você e você não deve desistir da sua família. É depender do Senhor, para que realmente Ele cuide do seu lar. E é dizer: eu tenho sentido para a minha vida, eu tenho sentido para a minha família, o meu lar é um pedacinho do céu, porque Deus está presente ali. Porque Ele é o selo do meu casamento, porque Ele me inspira para ser exemplo para os meus filhos. E é assim, você que está aqui preparando para casar, olhando e dizendo: Senhor, me inspira, Senhor, me faz como homem sacerdote do meu lar, como mulher, uma mulher sábia que edifica a casa. Tudo isso é na dependência do Senhor. Tem muitas perguntas da sociedade, elas estão ecoando pelas ruas. E é por isso que o povo de Deus tem que sair pelas ruas e encontrar com essas pessoas, e compartilhar com essas pessoas, e preservar os princípios da palavra de Deus, e então levar essas pessoas esperança. Porque como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, a criação está gemendo. E está gemendo. Teve uma noite que ali no carnaval, ali em Belford Roxo, tinha uma missionária, plantadora de igreja, tinha plantado 7 igrejas, ela estava lá pulando carnaval, pastor, com um copo de chopp na mão, com uma fantasia, e quando ela viu o povo de Deus chegando ali, ela disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Olha onde eu estou. Eu falei: então, irmã, a gente veio aqui para dizer isso mesmo, olha onde a senhora está. A senhora tinha que estar com a gente lá de cá. A senhora está aí, ó, agora, né? Então agora vem. Já perdeu muito tempo, mas agora vem. As pessoas estavam ali perdidas e gemendo, precisando de cuidado, precisando de amor. Todas as segundas a gente tem ali em Belford Roxo a distribuição das quentinhas. A quentinha é só a isca, né? Então o povo vem para pegar o alimento físico e chega ali, tem um grupo de evangelistas se abraçando, para orar, para ouvir. E as pessoas, às vezes, tem um dia desse, um que começou a conversar comigo, ele falou durante 6 horas. E depois que ele terminou de falar, ele disse assim: pastor, vamos marcar outro encontro para a gente conversar direito. E eu olhei assim e disse: se nas 6 horas ele ainda não falou direito, imagina para conversar direito. Mas ele tinha muita coisa para falar, muita dor, muita angústia, muito gemido no seu coração, e ele estava precisando apenas de um ombro e 2 ouvidos. E aquela noite ali, eu que fui escalado pelo Senhor para ser a resposta para aquele homem ali, né? E a minha esposa mandando mensagem assim: estou vendo, a gente tem um aplicativo chamado Life 360, que a gente vê a localização de todo mundo, né? Você ainda está na igreja,
Mas já 1h da manhã, eu falei, então, é isso, eu estou aqui, exatamente. Eu cheguei às 7 para entregar quentinha, mas estou aqui. Fica tranquila que daqui a pouco eu vou, né? Eu pastorei em Belford Roxo, eu moro no Flamengo. Então é bem pertinho, né? Então é ali, já estou em casa, amor, entendeu? Aí essa hora também, a gente sai, não pega mais ninguém na estrada, em 20 minutos a gente chega em casa ali. Mas aquele homem precisava falar. A quentinha ficou gelada até. Mas ele saiu dali feliz porque encontrou alguém para ouvir. Provavelmente você conhece alguém no seu trabalho, onde você estuda, onde você mora, que apenas precisa de um ombro e de um abraço. Nós somos sal para preservar esse princípio, porque Jesus ele tem essa paciência com a gente. Ele tem essa generosidade conosco. E quando, como povo de Deus, nós preservamos todo esse cuidado do Senhor para pessoas com dores profundas no seu coração, pessoas que estão vivendo, gemendo, esperando uma expectativa de vida. Elas acordam pela manhã e replicam uma rotina diária de segunda a sexta, ainda também no final de semana, que é uma rotina vazia de significado. E elas sempre se perguntam, para que eu estou vivendo? E na primeira dificuldade, elas acham assim, não vale a pena viver. A gente vive um tempo de tanto suicídio, tanta tentativa de suicídio, por pessoas sem um significado para a sua vida, porque não descobriram o Rei dos Reis, aquele que nos enche de propósito, nos faz transbordar em todo momento. Pessoas que estão na necessidade da redenção, de um perdão, elas próprias não se perdoam pelos equívocos que cometeram, elas próprias ficam se acusando em todo momento, e quando elas ouvem que tem um Deus que perdoa, tem um Deus que restaura, tem um Deus que ama a despeito das falhas, e que acolhe, elas descobrem então aconchego, o bom pastor, aquele refúgio bem presente. E somos nós que Deus quer usar. Porque se o mundo está se deteriorando dessa maneira, se o mundo está confuso, está apodrecendo, está assim se perdendo, tem um povo de Deus, que é sal, que foi colocado pelo Senhor para acabar com essa deteriorização, acabar com esse processo de destruição, secar isso e restaurar vidas em todo momento. É assim que o sal funciona. É para dar sabor, é para preservar. É para dizer, olha, você nunca descobriu, eu vivi 26 anos da minha vida sem descobrir quem era Jesus. Hoje eu tenho 60. E naquele tempo ali, Jesus para mim era uma história de um filme de cinema comovente, que a gente via e chorava. Um cara apanhou por alguém, morreu ali, depois diz que ele ressuscitou. Era apenas uma história para mim. Até o dia que uma irmã cometeu um ato de misericórdia. Ela foi a resposta de Deus para a minha vida. Ela estava ali na rua da Assembleia número 100, entregando folheto numa quinta-feira de tarde. Eu saí de uma reunião de negócios, enquanto esperava o meu motorista chegar para me pegar e me levar para o escritório de volta, ela se aproximou com um pedaço de papel, eu peguei aquele pedaço de papel, pensei que era um folheto Compro Ouro Prata, que é muito comum no centro do Rio, coloquei no bolso do meu terno, voltei para o escritório, voltei para casa ao final do dia, e quando cheguei a casa e fui tirar as coisas do bolso do terno, tinha lá aquele folheto, era um folheto evangelístico. Não era prata nem ouro para se comprar, mas eles estavam me mostrando quem podia me transformar em ouro puro, o Senhor Jesus. Aquele folheto contava a história do Nicodemos, e dizia no final assim, Nicodemos era um homem importante, que se encontrou com Jesus à noite, e dizia, olha, se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. E eu disse, espera aí, eu tenho tudo de um jovem de 26 anos, deseja da vida, uma boa carreira, numa empresa internacional, as fotos saindo em revistas de negócio, em jornais de negócio, professor de uma universidade. Eu tinha tudo, como é que eu não tenho nada? E aquele ato de misericórdia daquela irmã ali chamou a minha atenção para Jesus. Que história é essa de Jesus? Quem é esse? Eu fui numa igreja, não entendi nada que o pastor pregou naquela noite, e eu me lembrei de uma tia-avó, que eu sabia que ela era crente no Senhor Jesus. Eu fui fazer uma visita para ela lá em Bangu. Cheguei lá em Bangu, ela não estava em casa, e o vizinho disse, ela está na igreja, na próxima rua, vai lá. E eu fui lá, era uma conferência de juventude, e o pastor pregou sobre Nicodemos. E na hora do apelo, o cara vira e diz assim, você que está aqui acha que tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Eu falei, ele leu meu folheto, como é que ele descobriu? Eu nem estava com o folheto na mão na hora ali. Mas era o Senhor dizendo, oi, eu tenho uma resposta para você.
E naquela noite eu entreguei minha vida para o Senhor. E assim Deus causou uma revolução, uma vida que era voltada para ganhar dinheiro, para fama, para destaque pessoal, para o ego e o ego e o ego. Um filho de uma empregada doméstica com motorista de ônibus, que chega executivo de uma multinacional, diz assim, eu sou o cara, e eu descobri que eu não era nada, que na verdade sempre foi a misericórdia de Deus. E era então ali uma vida sem sentido, ganhar coisas, conquistar títulos de fama. E eu descobri que nada disso completava o sentido da minha vida. E há 34 anos eu dedico a minha vida então para que as pessoas descubram o verdadeiro sentido da vida, que é o Senhor Jesus. E viver dessa maneira para contar a todos que há uma resposta infalível, uma resposta perfeita, uma resposta plena, e essa resposta é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos liberta de todas as artimanhas do mal, e nós somos a igreja do Senhor. Ele quer nos usar agora. A igreja, ela não existe apenas para se reunir, ela existe para proclamar, para influenciar, para ser a verdadeira resposta nesse mundo, em todo lugar onde nós fomos, porque nós não fomos chamados para nos adaptar ao mundo, mas para influenciar o mundo com os princípios da palavra de Deus. Só que Jesus, ele faz um alerta aqui. Ele diz assim, e se o sal perder o sabor? Não vai servir para nada. E se o sal perder o sabor? Ou seja, se o meu povo calar a boca e não influenciar mais, a corrupção vai avançar, as trevas vão avançar, o pecado vai avançar, os valores vão continuar sendo distorcidos, a verdade vai se enfraquecer, a mentira vai crescer, o pecado vai virar o que é normal, e o que são os princípios da palavra de Deus, o anormal. A gente vive esse paradoxo hoje, porque o povo de Deus se cala muitas vezes. Não é hora de se calar, é hora de ser a resposta. Porque um crente no Senhor Jesus sem influência espiritual perdeu o propósito para que ele existe. Você foi chamado para influenciar com os princípios da palavra. E isso começa na sua casa, na sua vizinhança, com seus amigos, onde você trabalha, onde você estuda. Somos chamados para isso. O mundo, ele não precisa de mais diagnósticos, porque os diagnósticos estão aí. Ele precisa de respostas vivas. Resposta viva é a minha vida, vivendo os princípios da palavra, sendo a resposta dessa maneira. É um grande desafio, claro que é, mas o Senhor sempre está conosco. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Por isso, contando com a presença do Senhor na nossa vida, nós podemos ser sal sim, porque é Ele que faz de nós sal dessa terra. Mas o Senhor Jesus continua, Ele diz assim, vocês são luz, e nós somos luz. E somos chamados então para revelar aquilo que está escondido e direcionar aquele que está perdido. A luz, ela revela tudo. Quando a luz chega em um lugar escuro, você consegue ver todas as coisas. E é assim, o Senhor quer então que eu e você cheguemos nos lugares com a luz de Cristo, refletindo a luz do Senhor e ajudando as pessoas que estão perdidas, que estão enganadas, que estão caindo em armadilhas, para olharem então para essas armadilhas e saberem que há uma solução, que não são aquelas armadilhas ali. O sal, ele atua de uma maneira mais silenciosa, mas a luz, ela atua de uma maneira visível. Ela foi colocada, foi acesa para ser referência. A sua vida precisa ser referência. As pessoas que convivem com você no dia a dia precisam olhar para a sua vida e saber assim, aquela ali pode ser o meu exemplo, pode ser a minha referência. Na hora que eu preciso de uma palavra de sabedoria, eu vou correr ali porque aquela pessoa tem. Na hora que eu preciso de uma orientação, eu vou ali. E é assim que deve ser a nossa vida em todo momento, para que o Senhor nos use, porque quando o Senhor diz, vocês são essa luz, essa referência aí, Ele está dizendo que a vida cristã não é sobre conter apenas o mal não, mas é iluminar o caminho para ninguém se perca, para ninguém caia, vivendo a palavra de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 2 diz, olhe, a escuridão cobre toda a terra, densas trevas envolvem os povos. É isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Países perdidos, completamente perdidos. A gente chegou a Cuba para levar ali os exemplares da palavra de Deus, pessoas sedentas, fazia fila, pastor Elinho, para receber um exemplar da palavra de Deus. Pessoas sedentas. Agora a Venezuela está se abrindo, a gente vai poder entrar agora e começar uma cruzada evangelística ali, começando a organizar.
Em nome de Jesus, em novembro, estaremos realizando o Esperança Salvador, lá em Salvador, naquele estado ali, tão carente da glória de Deus ali, preparando ali para treinar 35 mil membros de igreja em evangelismo pessoal, para que então as pessoas estejam preparadas para pregar o evangelho em todo momento ali, porque nós somos a resposta, e quando nós estamos preparados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos usa para levar a resposta nos recantos mais distantes e nos lugares mais acessíveis, porque não importa onde o ser humano vive, ele precisa do Senhor. Se ele vive numa mansão, ele precisa do Senhor. Se ele vive no mais humilde barraco, ele precisa do Senhor. Se ele está andando num carro de luxo, ele precisa do Senhor. Se ele está andando num trem lotado, ele precisa do Senhor. Todo ser humano precisa do Senhor. E Deus disse: vocês são a referência. Eu enviei vocês para serem luz. E se vocês estão vivendo com pessoas perdidas que não sabem para onde ir, sejam a referência. Se elas não sabem em quem confiar, apontem para Jesus. Se elas não sabem em que direção seguir, nem como viver, apontem para a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. A luz, ela é essa referência em todo momento. Ela revela, ela direciona e ela marca a presença do Senhor. É por isso que o fogo tinha que estar sempre aceso no altar do templo. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso ali, para que então ali tivesse a consciência da presença santa de Deus, purificando, alimentando, iluminando, sendo boa referência. Nós não fomos chamados como povo de Deus para esconder a verdade, mas para apresentá-la, para revelar ela nessa sociedade agora com amor, com uma clareza tão grande, que ninguém vai ter dúvida do Deus que ama de uma maneira incondicional. Porque a gente acolhe aquele que precisa, para que ele seja referência. Quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, é referência, é direção, é iluminação. E eu e você precisamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Quando o Senhor diz, olha, Ele não diz assim: vocês têm a luz, Ele diz: vocês são a luz. Porque não é algo que usamos, mas é algo que somos. Jesus está falando da nossa identidade. E é assim que eu e você devemos viver. Viver de uma maneira que as pessoas percebam: existe um Deus que faz diferença. Sabe, irmãos, a gente vive um tempo que o problema não é a existência de trevas. O problema é quando aqueles que são luz estão colocados embaixo dos móveis, estão escondidos, estão calados. É a chamada omissão. A gente não pode olhar para o que está acontecendo na nossa nação e nas nações da terra e fingir que isso não é com a gente. Num país onde mais de 600 mil crianças de 7 a 14 anos são exploradas nas redes de prostituição infantil, isso não pode acontecer. Nós tivemos uma missão ali na ilha de Marajó. Que tristeza ver aquilo ali. Meninas cujos dentes foram arrancados, com 7, 8 anos de idade, para serem exploradas pela rede de prostituição infantil. Isso é normal. Os pais levam para ganhar um dinheiro. Aquele pai e aquela mãe que deviam estar protegendo aquela criança e protegendo a sua infância, são os primeiros a expô-las a uma exploração injusta, cruel. É o mundo que a gente está vivendo. E a gente não pode fingir que isso não acontece. Porque, não acontece na minha família, está tudo bem, mas na família do lado isso pode chegar na sua. Não é praga de pastor não, mas é uma realidade. A gente precisa estar atento e não simplesmente olhar para o que está acontecendo, mas dizer: eu quero ser uma resposta para isso. Eu quero combater, eu quero me posicionar, eu quero estar ajudando ali, eu quero ser essa luz visível mesmo. Não a minha própria luz, mas a luz do Senhor. O Senhor, Ele nos chama. E Ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não é apenas falar, é viver. E aí, vivendo, essa luz vai brilhar diante do Senhor e diante das pessoas. E aí, viver o chamado do Senhor. Nós fomos chamados para transformar essa sociedade. Em terceiro lugar, nós somos a resposta, porque o Senhor, Ele nos envia para transformar vidas. Quando Ele diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pessoas que não sabem quem Deus é, passam a glorificar ao nome do Senhor. Conhecem, se rendem e passam a adorá-lo.
Isso é transformação de vida. É transformação de vida. Mais do que qualquer outra coisa na vida. Eu e você devemos ser, então, essa boa referência. E Deus, Ele sempre, no momento de crise, Ele levanta alguém para ser aquele instrumento vivo nas suas mãos para transformar a história do povo. Havia escravidão no Egito, Deus levantou Moisés. Havia um caos espiritual, Deus levantou os profetas. Havia ali o pecado consumindo o ser humano, Deus enviou seu único filho para morrer por nós e pagar pelo nosso pecado. E agora, há essa corrupção na sociedade, Deus está nos enviando e dizendo, vocês são a resposta. Vocês são a resposta que eu quero usar. Querido, a igreja do Senhor não é um acidente, porque não existe acidente para Deus, tem a intenção de Deus, e Deus plantou essa igreja nesse lugar. Daqui a pouquinho a gente vai estar mudando para um lugar maior, mas há uma intenção do Senhor. A intenção do Senhor é que esse bairro da Tijuca seja transformado, e a partir desse bairro transformado aqui, essa cidade, esse estado, as nações da terra, através de tudo que Deus está fazendo aqui nesse lugar, através da sua vida, uma vida depositada nas mãos do Senhor em todo momento, dizendo, toma aqui a minha vida, Senhor, e usa a minha vida. Eu quero ser resposta, porque Deus nos escolheu nesse tempo para sermos a resposta para essa sociedade. Esse é o nosso desafio. Descansar só quando a gente estiver na glória, lá a gente vai ter tempo. Para que descansar agora? Eu não gosto de dormir, eu acho dormir a maior perda de tempo, porque quando você está dormindo, você não está fazendo nada. Desculpa o médico aqui, minha esposa é médica, também fica às vezes dizendo, você tem que dormir mais. Com 4 horas de sono eu estou satisfeito. Né? Desde os 16 anos, eu já estou com 60, estou acostumado a dormir 4 horas e está bom. Né? E eu não consigo passar disso. Se passar um pouquinho, eu acordo com dor no corpo, aquela coisa assim. Mas, porque, gente, tem gente, enquanto tiver alguém não alcançado pelo Evangelho da graça de Deus, nem eu nem você podemos perder tempo. Porque quando eu estava servindo a empresas, no mercado corporativo, se eu errasse em alguma estratégia de negócio, no máximo a empresa ia perder um pouquinho de dinheiro. Mas hoje, como servo do Senhor, como ministro do Evangelho, quando eu erro, é uma alma que vai para o inferno passar a eternidade lá. E isso não pode acontecer. Nós somos a resposta. E enquanto tiver alguém que ainda não foi alcançado por essa graça, que ainda não foi transformado por esse poder, nós não podemos parar. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos ser espectadores da tragédia humana, porque nós podemos ser influenciadores para a salvação de vidas. Nós podemos ser aqueles ramos que vão dar frutos e frutos que permanecem em todo momento. E aí Jesus diz, olha, são as suas boas obras que vão atrair os olhos da humanidade para o Deus Pai. É a sua maneira de viver, é o seu caráter, as suas atitudes, as suas escolhas, a maneira como você faz escolhas, a forma como você vive, são essas obras que vão atrair os olhos da multidão para o Deus único, para o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, é comigo e com você. Somos nós. Não é o vizinho, não. O vizinho, ele vai prestar conta para o Senhor, mas a gente tem que bater no peito e dizer, eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser resposta nesse momento. Eu quero viver os teus princípios, porque o resultado de uma vida que vive os princípios da palavra de Deus é a glória de Deus Pai. E é isso que Jesus diz aqui, para que eles glorifiquem ao Pai de vocês. Mais adiante o apóstolo Paulo vai dizer assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Quando eu sou resposta de Deus para a sociedade, tudo que eu faço é para a glória do Senhor. E aí é um detalhe, não é para minha glória, eu sou apenas um instrumento. Sem o Senhor, se eu não estiver conectado à videira, eu serei um ramo que vai secar, vai ser lançado ao fogo. Eu e você dependemos do Senhor. E tudo que Deus precisa, deve fazer, para que eu e você frutifiquemos, Ele já fez. Ele já enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu e ressuscitou, que está sentado no trono. Ele deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo, que nos inspira, que nos dá discernimento espiritual, que abre os nossos olhos, que renova as nossas forças. Tudo que eu e você precisamos para ser a resposta para esse mundo, nós já temos na nossa mão. Agora, devemos tomar a decisão de nos apropriar de tudo que Deus nos deu, dizer, Senhor, aqui está a minha vida, me enche, me faz transbordar, me usa para frutificar, eu quero ser esse ramo conectado, eu quero ser esse ramo que depende do Senhor, porque onde houver escravidão, eu vou levar liberdade, onde houver desespero, eu vou levar esperança,
Onde houver morte espiritual, eu vou levar vida e vida abundante. Onde tiver conflitos, eu vou levar amor. E onde tiver rejeição, eu vou levar acolhimento. Eu vou ser instrumento do Senhor. Não mais um espectador, mas um agente de transformação. Jesus diz: vocês são o sal que preserva, vocês são a luz que ilumina, vocês são a vida que respondem. E quando vocês respondem, a resposta não é de vocês, é minha através de vocês. Sou eu falando através de vocês. Isso só acontece quando eu me apresento diante do Senhor dizendo: eu assumo, Pai, a responsabilidade de frutificar para o Senhor. Se cada um de nós aqui assumisse um compromisso com o Senhor, dizer: Senhor, esse ano eu vou ganhar uma pessoa para Jesus, uma. Eu vou testemunhar, eu vou pregar, eu vou ficar com ela até que ela aceite ao Senhor Jesus, eu vou discipulá-la, eu vou incluí-la numa célula, num grupo, na vida da igreja, e eu vou ser aquele Barnabé que vai acompanhá-la, Senhor, até ela amadurecer, e vou fazer isso com o outro, e com o outro, e com o outro. Se você orar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero uma vida, eu quero te dar uma vida esse ano, e mais uma só, mas não deixá-la no meio do caminho, não. Acompanhá-la e consolidá-la até que ela possa também começar a frutificar, para eu pegar um outro. Quando a gente, lá em Salvador, a gente está começando o processo de treinamento dos membros da igreja, né? Semana que vem eu vou treinar 50 treinadores, e eles então vão começar ali. Então a gente faz uma coisa logo no início do treinamento, a gente chama de André em Ação. Antigamente a gente chamava de Operação André. Mas hoje em dia, essa palavra operação não é muito positiva, né? Aqui no Rio, se a gente gritar operação, não fica um, meu irmão, sai todo mundo correndo, não é? Então a gente mudou para André em Ação. O que é o André em Ação? Cada crente orando por 3 não crentes. E se aproximando intencionalmente desses 3 não crentes, para testemunhar, para pregar o Evangelho, e estar com eles ali até o momento em que eles tomem uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Lá em Lima, foram 48 mil membros de igrejas treinados. E aí foram mais de 150 mil pessoas cobertas em oração durante esse período todo, essa jornada toda ali. Então o impacto que a gente viu nas 2 noites evangelísticas não representa todo o impacto que Deus está causando naquele lugar ali. Agora a gente está em Santiago e em Salvador, começando na Venezuela, está transmitindo? Tá, né? Começando na Venezuela, né? Também ali, devagar ali também, treinando os líderes ali. Esses dias eu estava em Cúcuta, que é na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Os pastores venezuelanos atravessaram a fronteira para uma semana de treinamento, para que eles voltassem no seu país, já que para entrar ali podia não sair depois, né? Então fiquei do lado de cá e eles vieram, porque o povo tem que ser resposta. Onde tem ranger de dentes, pode ali superabundar a graça de Deus através do seu povo. E esse papel, essa missão, não é apenas dos pastores, é de cada crente no Senhor Jesus. Ah, pastor, eu ainda não sei como evangelizar. Compartilhe a sua história com Deus, o que Deus fez na sua vida. Conta o que Deus está fazendo na sua vida para alguém. Esse seu testemunho é mais eloquente que qualquer outro sermão preparado com toda a base teológica, porque é a vida, a sua vida transformada. Deixe Deus te usar. Nessa noite eu quero fazer um convite, um desafio para você. Seja a resposta. Seja a resposta nesse tempo. Seja a resposta nesse lugar. Enquanto a gente estava lá em Belfor Roxo no carnaval, tinha uma galera aqui na Marquês de Sapucaí também, né, no impacto de carnaval. E ali milhares de pessoas foram alcançadas também. Gente que terminava o desfile e já estava experimentando o vazio do seu coração. Porque o tempo que o coração ficou cheio de alguma alegria, entre aspas, foi o tempo que estava atravessando a Marquês de Sapucaí, com a fantasia pela primeira vez. Mas quando terminava ali na apoteose, a alegria já tinha se diluído. E naquela hora estava ali o povo de Deus dizendo: eu tenho uma resposta para você. Um copinho de água gelada, um lequinho com plano de salvação, uma oração, e as pessoas se derramando diante do Senhor, dizendo: uau, aqui nesse lugar Deus me encontrou. Isso acontece quando o povo de Deus vira para o Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E esse é o desafio que eu quero fazer para você nessa noite. Feche os seus olhos aí um instantinho e pensa aí: você quer aceitar o desafio de ser resposta?
Talvez seja o maior desafio é você ser a resposta de Deus lá dentro da sua casa. As pessoas que te conhecem intimamente. E ali mostrar transformação de vida. Ah, Senhor, eu não consigo. Consegue. Entrega a sua vida ao Senhor e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me use. Me encha então. Me encha, Senhor, para me usar. Basta dizer: eis-me aqui, Senhor, e Ele vai fazer tudo que você precisa para ser a resposta. Se nessa noite você deseja aceitar esse desafio, eu quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar, mas faz isso se você, nessa noite, dizendo: Senhor, não importam as pressões que eu receber, eu quero ser resposta. Não importam os desafios que eu vou enfrentar, eu quero ser resposta. Eu quero ser a tua resposta. Pastor Elinho virá para orar por você, para que você seja então essa resposta eloquente, inconfundível, uma resposta de Deus para uma nação que está vivendo perdida, destruída, apodrecendo.